Bem-vindos a mais um podcast CDZ. O meu nome é Sérgio, estou aqui com meu amigo Loza. Fala aí, galera, tudo bem? Estamos aqui agora para fazer uma denúncia muito importante. Uma denúncia de um MMA clandestino que bota crianças de 13 a 15 anos para se duelarem até a morte. Na última edição a gente teve caso de criança ficando em estado catatônico, de uma pessoa que teve que fazer uma cirurgia no cérebro e terminou com seus ossos todos quebrados, e de um rapaz que ficou 5 minutos sem o coração bater e precisou usar um método primitivo e arcaico de tomar um soco nas costas para o coração voltar a bater, Diego. Não, é terrível. Isso tem que ser denunciado. Então estamos aqui para falar finalmente, como nós prometemos, da Guerra Galáctica, né? Batalha Galáctica que acontece no início de Cavaleiros do Zodíaco, onde os guerreiros de bronze se degladiavam pela sagrada armadura de ouro de Sagitário, a mais poderosa entre as 12 armaduras de ouro, como diz o nosso amigo Saga, naquela dublagem clássica, de Cavaleiros do Zodíaco. Então, Diego, o que podemos falar sobre a Guerra Galáctica? Qual vai ser o tema e a pauta de hoje? Por favor, fale para a nossa audiência. Bom, não tem como não falar de Guerra Galáctica sem estar cogitando qual é o Cavaleiro de Bronze mais forte, né? Afinal de contas, os 5 Cavaleiros de Bronze mais fortes, eles estão no Torneio Galáctico, né? Então, assim, a princípio a gente vai falar sobre o Torneio Galáctico do jeito que era, no nível em que eles estavam, né? E a gente tem algumas surpresas, Sérgio, né? Porque, por exemplo, aqueles 5 de bronze já rodam, né? E aí a gente teve um embate, né, que coloca em xeque uma questão interessante, né? Quais seriam, né? A gente pode começar falando sobre isso. Quais seriam os cavaleiros de bronze mais fracos entre os 5, né? E qual seria o mais forte entre os outros 5, né? O Jabu e os outros, né? Então, assim, a princípio, aqueles 5 mais fracos que foram eliminados, a impressão que se dá é que o Jabu de Unicórnio é o mais poderoso, porque ele pelo menos provou que manifesta o cosmo, e ele demonstrou até alguns poderes psíquicos, Sérgio, em algum momento. Então, assim, o que você acha disso, do Jabu ser o mais forte daqueles 5 Bronze Boys? Ih, rapaz, não sei não. Não sei não, porque o Gek de Urso quase matou o Seiya, né? O Gek de Urso agarrou o Seiya assim e falou que ele treinava matando ursos com as próprias mãos e foi apertando o pescoço do Seiya. E o Seiya quase morreu ali se não lembrasse do treinamento da Marinha aí, que fez com que ele ganhasse o Gek de Urso. Só que tem a frase que o Gek de Urso fala que é meio complicado, que ele diz que diabos é esse tal de Cosmo, né? Exatamente, é aí que vem todo o X da questão, né? O Seiya conhecia o cosmo, o Jabu também. Inclusive, Sérgio, será que o Seiya era muito mais poderoso do que o Jabu? Será que a diferença entre eles era gritante? Afinal de contas, o Jabu, ele conhecia o cosmo, tinha poder psíquico, né? E o Gek não, né? Na verdade, o Seiya deu mole, né? Ele não conhecia a técnica do Gek, e isso conta em Cavaleiros, né? Você não conhecia a técnica do Gek. Mas eu acho que o Gek não pegaria o Seiya daquele jeito nunca mais na vida dele. Não, é engraçado que você falou sobre a diferença de poder entre Jabu e Seiya. Pra mim é uma diferença bem gritante, né? Porque, por exemplo, quando o Jabu tenta atacar o Seiya, porque o Seiya não quer lutar na Batalha do Santuário, quando ele ataca, o Seiya vira e corta a roupa inteira e destrói a parede atrás do Jabu. Com um ataque que o Jabu nem consegue ver. Inclusive, o Jabu tem dificuldade de ver os chutes que o Seiya dá no Gek também. Então, assim, entendemos que a velocidade do Seiya é muito superior à velocidade do Jabu. Porém, o Jabu conhecia o Cosmo. O Jabu parece ser, de fato, claramente o mais forte entre os 5, apesar do Gek ter quase matado o Seiya, né? Entendo. Faz sentido. A sua análise faz sentido, sim. Realmente pode ter uma diferença considerável entre o Seiya e o Jabu. Sobre ainda os Cavaleiros de Bronze mais fracos, aqueles 5, a June, talvez, que não estava no torneio. Realmente, Sérgio, a minha opinião, né, é de que realmente aqueles Cavaleiros de Bronze, sem ser o menos o Jabu, eles são abaixo da média porque eles não conhecem o Cosmo, ou pelo menos nenhum deles demonstrou, até a Saga de Hades, alguma manifestação do Cosmo, né? E a June nunca demonstrou.
E o Jabu, para mim, ele representa muito bem o nível médio de um cavaleiro de bronze. Um cavaleiro de bronze bem treinado, que sabe usar o cosmo e tem até algumas habilidades psíquicas, né? Portanto, os outros 5 cavaleiros de bronze estão muito acima da média. O que você concorda e discorda disso aí? Eu concordo com tudo, até porque a gente tem aquele meme maravilhoso do Miro, né? Falando que nunca soube de um cavaleiro de bronze que derrotasse um cavaleiro de prata. E aí faz sentido, se você olha pro Jabu, você fala, se a média é essa, de fato, não mata um cavaleiro de prata, impossível. Agora, quando você pensa nos cavaleiros protagonistas, aí o negócio muda de figura, né? É verdade. Então agora a gente vai começar a falar do que o pessoal quer ouvir, né? Dos 5 principais, né? E aí, Sérgio, a gente tem uma opinião muito polêmica entre alguns fãs também, de que, na verdade, os 2 cavaleiros de bronze mais fracos no início da série são Shiryu e Seiya. Quer que eu explique primeiro? Você já quer comentar? Bom, beleza, vou explicar. O que acontece é o seguinte, galera. O Shiryu e o Seiya, eles são os que têm menos técnicas, menos recursos desde o início, né? Só para deixar claro, a enciclopédia ela já chega dizendo que Ikki é o cavaleiro de bronze mais poderoso. O Shun tinha o Tempestade Nebulosa o tempo todo, ali escondido, malandro, né? Malandramente. E o Yoga, gente, ele foi mandado para matar 9 cavaleiros de bronze, né? E um deles era o Ikki, né? E o outro era o Shun, né? O outro era o Shiryu, que foi treinado por Doku. Saga e Camus sabiam disso, certo? Então, assim, a confiança que eles tinham no Yoga era muito alta. Dá a entender que realmente o Yoga era do nível ou mais forte um pouco que um Cavaleiro de Prata, tanto que logo quando ele enfrenta um Cavaleiro de Prata pela primeira vez, ele vence com muita facilidade, né? Então a gente conclui que, eu pelo menos concluo, vou ouvir o Sérgio agora, de que o Seiya e o Shiryu eram os 2 mais fracos e com menos recursos. Ele só tinha o Meteoro de Pégaso, no caso do Seiya, o Shiryu só tinha o Cólera do Dragão, e caso ele queira se sacrificar, aí sim o Shiryu tinha o último dragão, que ele só usou uma vez na série toda, né? Inclusive aquele lance do Kurumada gostar de inventar coisas assim do nada, né? Porque aquele momento onde ele lutou com Seiya, provavelmente o Kurumada não tinha pensado no último dragão pro Shiryu, né? O Shiryu só tinha um Cólera Dragão. Mas a gente tem que considerar o que de fato ele tinha. Na verdade não, ele tinha um dragão voador, o Diego. Ele tinha um dragão voador. Então ele tinha 2 golpes. Mas, vamos lá. Primeiro, eu concordo com tudo que você falou. Porque o Yoga, ele foi o assassino mandado pelo santuário, e ele conhecia as fraquezas dos Cavaleiros de Bronze. Tanto que quando ele viu o Seiya lutando contra o Shiryu, ele sabia como destruir o escudo e o punho do dragão. Então, provavelmente, ele não foi puro, não. Ele foi com informações do santuário para poder matar cada um dos Cavaleiros de Bronze. Então, ponto pro Yoga. O Yoga, além de ter 3 golpes de início, porque ele tinha o turbilhão de gelo, tinha o pó de diamante, tinha o círculo de gelo, ele sabia fazer malabarismos com o gelo, né? Ele criou aquele espelho de gelo na luta contra o Ikki. Então, assim, ele era um cavaleiro que tinha muito recurso. Bom, o Shun, como o Diego já falou, né? De spoiler, ele tinha um golpe próximo do 7º sentido desde o início da série, né? Então, pô, o Shun é meio que uma coisa meio roubada que a gente não considera. E o Ikki, a própria Taizen diz, o Ikki era o mais poderoso dos 5 Cavaleiros de Bronze. Ele mantém esse status até o final da série. Será que mantém, Diego? Não sei se ele mantém, né? A gente vai conversar sobre isso. Então, de fato, Seiya e Shiryu eram os mais fracos. Eles eram os que menos tinham recursos. Seiya, inclusive, começa a série não conseguindo chegar a 100 socos por segundo, que parece 100 socos por segundo, que parece ser o padrão entre cavaleiros de bronze, né? Pelo menos a China fala isso pra ele. O Shiryu, inclusive, diz que alguns golpes dele não chegam a Mach 1, né? Ele conseguia esquivar de alguns, inclusive, por causa disso. Então, só falando aqui sobre o Ikki, se ele mantém essa posição de cavaleiro de bronze mais forte, eu acho que isso a gente pode deixar mais pra frente, né? Porque a gente tá falando do nível deles ali no início mesmo, né? Então, sobre o Seiya chegar ao Mach 1, pois é, no início ele só consegue fazer isso com a armadura, né? Sem armadura ele tem uma certa dificuldade de chegar na velocidade do som, né? Fica dando a entender sempre, né, que a Marin fala isso, né, que a armadura ajuda a amplificar o cosmo, mas o cavaleiro precisa manifestar o seu cosmo, né? E aí a gente falando aqui
nesse duelo entre os 5 principais, o Seiya vence o Shiryu. E me parece que os fãs de Cavaleiros não aceitam muito bem essa derrota e continuam considerando o Shiryu como sendo mais forte do que o Seiya. Só que, gente, na verdade, o Shiryu, ele perdeu e ele tinha uma armadura melhor que a do Seiya, inclusive. E acho que o pessoal também fica apegado à lembrança do anime, onde eles lutam de forma mais equilibrada. Mas a verdade é que no mangá, depois que o escudo e o punho do dragão quebram, não tem uma luta tão equilibrada assim. De fato, o Shiryu consegue se esquivar de vários meteoros, mas alguns o atingem. E é isso. Depois o Shiryu é facilmente derrubado, tem uma cena em que o Seiya dá um socão e KO, entendeu? Então, assim, fica claro quando os dois lutam sem armadura a superioridade do Seiya, gente. Eu acho que o problema é que o pessoal também não gosta do Seiya, né? O que você acha disso, Sérgio? Realmente, eu acho que até caso de um podcast separado, né, que seria por que todo mundo odeia o Seiya, né? As pessoas têm uma visão horrorosa do Seiya, eu gosto muito do Seiya particularmente, não é meu Cavaleiro de Bronze preferido, mas eu gosto dele. E o Seiya, gente, de fato, o Seiya era mais poderoso que o Shiryu sem a armadura do dragão, Diego, porque a armadura do dragão dá uma vantagem fenomenal pro Shiryu no início do combate. Se o Shiryu quisesse matar o Seiya trajando a armadura do dragão, ia ficar ruim pro Seiya. O Shiryu tava, se desiste e tal, e falando, e todo diplomático e tal, porque ele não tava muito afim de matar o Seiya logo de início. Porque com a armadura, de fato, o Seiya não tinha muito o que fazer. A armadura do dragão dá uma proteção pro Shiryu muito acima do normal pros Cavaleiros de Bronze. Porém, quando a armadura quebrou, o jogo virou, né? O Shiryu ficou sem o que fazer com o Seiya. Ele não sabia... O Seiya tava quase morto. Inclusive, isso é posto bem claro dentro do mangá e do anime. E mesmo assim, o Seiya estava em posição superior ao Shiryu. Então, assim, não tem muito o que discutir quanto a isso. O Seiya vence o Shiryu e tinha mais recurso, apesar dos dois serem os mais fracos ali. E a gente vai dizer por que eles são os mais fracos ali, o Diego. Por que o Seiya é mais fraco do que o Yoga, do que o Ikki, do que o Shun? Então, primeiro, interessante isso que você ratificou do Shiryu, ele, de fato, ele poderia ter matado o Seiya se ele quisesse, né? Essa aí é a única coisa que dá pra realmente concordar com o pessoal que é fã do Shiryu, né? Mas o Shiryu é um cara diplomático e ele não tinha nenhuma intenção de matar o Seiya, né? Isso aí até lembrou um pouco a luta do Saga contra o Shaka, que o Saga não queria matar o Shaka. Mas, enfim, vou tentar não falar sobre o Shaka nesse vídeo. Mas enfim, então galera, mas rolando a luta do jeito que rolou, com os dois não tendo uma intenção muito assassina, o Seiya de fato venceu. E aí a gente fica, né, na dúvida, Sérgio, que aí, no caso, o Seiya ele se classifica para semifinal contra o Yoga. O Shun, depois de vencer de forma arrasadora o Jabu de Unicórnio, ele se classifica para a semifinal, para lutar contra o Ikki, que venceu o Nash de uma forma muito rápida. Então, a gente tem Seiya contra Yoga e Shun contra Ikki. Aí, começando por Seiya e Yoga. Você acha que... Agora eu que te pergunto, Sérgio, aqui é jogo duplo. Você acha que o Seiya teria condição de fazer alguma coisa contra o Yoga naquele estado? Não, ele não teria condição de fazer alguma coisa contra o Yoga naquele estado, e nem se ele tivesse inteiro, mas assim, naquele estado, com certeza ele não tinha muito o que fazer, né? Ele ia chegar por uma luta praticamente à beira da morte. Essa questão da cirurgia no cérebro é citada, tá, gente? Quando você cai, eles falam que ele teve uma hemorragia cerebral. Então, assim, a gente tá falando de um cara que tava quase morrendo. É basicamente isso. Esse cara não tinha condição nenhuma de subir no ringue 3, 4 dias depois pra lutar com o Yoga. Impossível. E o Yoga era aquele cara que venceu o Ishii Hydra de uma forma humilhante. E a gente sabe que o Yoga teve um embate com o Ikki mais à frente. Então, assim, é um cara que ele deu dentro com o Ikki. Então, assim, esse cara não tinha condição nenhuma de perder pro Seiya pré-morto, e com a armadura toda destruída, morta, né? Que a armadura do Seiya morreu na batalha contra o Shiryu. O termo é esse, quando uma armadura é destruída.
Então não tinha condição nenhuma. E mesmo se ele tivesse inteiro, e aí é minha opinião polêmica, mesmo se ele tivesse inteiro, não tinha muito o que fazer também. A gente tá falando de um cara que dominava, né? Foi muito bem treinado como Cavaleiro de Bronze, ele tinha força, inclusive, superior a um Cavaleiro de Prata, ele derrotou Babel de uma forma extremamente simples, sendo que, tudo bem, que o Mish de Lagarto provavelmente era mais forte que o Babel, mas o Seiya teve muita dificuldade com o Mish de Lagarto, teve muita dificuldade com o Muso de Baleia, e o Yoga derrotou o Babel assim de uma facilidade que não tem nem como você comparar. O Yoga tinha o pó de diamante, o Yoga tinha um turbilhão de gelo, ele podia congelar o campo inteiro, o Yoga podia paralisar o seco com o ciclo de gelo. Então, assim, eram N as possibilidades que o Yoga tinha numa luta contra o Seiya inteiro. Imagina contra o Seiya pré-morto. Não tinha luta. Tem razão, tem razão. Então a gente já tem um finalista, que é o Yoga, né? Numa ponta ali da final tá o Yoga. Então a gente pode ir para outra semifinal. Vou aproveitar agora e ficar te entrevistando mesmo. Então, Shun e Ikki, o que você ia dar, né? O que você acha que iria acontecer nessa luta aí do Shun contra o Ikki? Ih, rapaz, agora é a hora que a fandom de Cavaleiro do Zodíaco fica louca, porque a maioria dos fãs de Cavaleiro do Zodíaco, quando vão para os canais, vão para os grupos no Facebook, a gente tem vários memes dizendo que o Shun é o mais poderoso dos Cavaleiros de Bronze. A gente já viu várias vezes isso ser falado, porque o Shun é aquele estereótipo japonês, né? Daquele cara que não quer lutar, mas na verdade é forte a beça. Então, assim, todo desenho tem isso, todo filme tem isso. Só que a Taizen deixa claro que Fênix é o mais poderoso dos Cavaleiros de Bronze. E não é à toa isso. O Ikki ele é feito para ser o estereótipo do cara que é mais forte mesmo. O Ikki tem uma vantagem absurda, que é a armadura dele. Quando é destruída, mesmo que ela esteja em pó, ela volta à vida, e quando ela volta à vida, o Ikki fica mais forte, ele ganha um buff, ou seja, ele fica mais poderoso. Então a gente já tem essa dificuldade. O Ikki tem um cosmo elevadíssimo, ele tem um golpe que ataca o espírito, que é uma coisa que a gente não sabe se o Shun teria condição de se defender disso. Provavelmente não, por conta da luta contra a Shaka. Então, mesmo o Shun tendo a Tempestade Nebulosa, que é um golpe extremamente poderoso, e sim, provavelmente se acertasse o Ikki, mataria o Ikki ainda tem aquela questão de supostamente ele morre e volta do inferno. Supostamente não, ele morre e volta do inferno, a gente sabe disso porque ele foi pulverizado pelo Saga na 12ª casa e voltou à vida na saga de Poseidon. Então, assim, é muito complicado uma luta entre Shun e Ikki, e eu nem tô considerando o fato de que provavelmente o Shun não lutaria contra o irmão dele. Eu tô considerando apenas um fato de onde os dois estão saindo na mão mesmo, e o Shun está disposto a lançar o Tempestade Nebulosa no Ikki. Mesmo assim, eu acho que não daria pro Shun e o Ikki sairia vencedor. Entendo. Bom, vou falar um pouco aqui também da minha opinião. Eu concordo em grande parte, mas essa especulação de se o Shun lutasse com tudo, sinceramente eu considero isso quase impossível, porque assim, a única forma, e seria uma história bem legal se alguém quiser fazer, até uma ideia que eu dou, pro Shun lutar contra o Ikki com todas as suas forças, seria se ele tivesse sob o efeito do Satã Imperial. Isso aí seria super legal. O cara fala, ó, você tem que matar o Ikki, entendeu? E o Shun vai pra matar o Ikki. Aí seria top demais. Fora isso, o que não era o caso, eu acho que o Shun mal começaria a luta. Ele ficaria se deixando levar golpes e não faria nada. Sobre nesse contexto onde o Shun está com o Satã Imperial e resolve lutar com tudo contra o Ikki, aí a gente teria que ver quanto tempo o Ikki demora pra ressuscitar também, né? Verdade. Porque a gente não sabe. Ah, mas na saga de Poseidon demorou mais tempo. Sim, mas também ele foi pulverizado, né? A Tempestade Nebulosa, ela não tem esse efeito de pulverizar ninguém. Isso aí é do Explosão Galáctica. Agora, realmente, naquele contexto, o Ikki venceria e a gente pode concluir então que a final seria Yoga e Ikki, não é verdade, Sérgio? Com certeza, eu tenho como certo isso. A gente meio que tirou o fato do Yoga contra o Shun, né? Que aí seria uma luta talvez um pouco mais equilibrada. Mas, enfim, caiu na outra chave,
paciência, deu sorte, caiu na chave do cara que tá semi-morto, vai pra final. Isso acontece, rapaz. Às vezes você tá na Copa do Mundo ali, você pega como? Você pega Camarões, pega Hungria e pega, sei lá, Jamaica, você consegue passar das oitavas de final. Acontece. Mas o Ikki chegou na final com o Yoga. E aí entra o duelo de titãs, né? A gente tá falando de um cara que tem 3 golpes, sendo que um dos golpes paralisa, outro dos golpes congela em área, o outro golpe dá dano. E a gente tem um cara que tem um golpe espiritual, que é uma coisa que não é muito comum entre os Cavaleiros de Bronze. Um cara que tem um golpe de fogo, o Ave Fênix que dá golpe em área também. E a gente tem armaduras diferentes também, uma é muito resistente porque tá na geleira eterna, a outra não é tão resistente assim, mas se for destruída, renasce, o usuário fica mais forte. Diego, então, quem venceria, Diego? Do lado azul nós temos Yoga de Cisne, do lado vermelho nós temos Ikki de Fênix. Quem venceria, Diego? Ele deixou a bomba na minha mão. Beleza, vamos lá. Então, galera, essa luta meio que aconteceu pouco depois, né? Ali na parte dos Cavaleiros Negros. Mas o Ikki tinha ali a ajuda do Cisne Negro como um espião da CIA ali, né? Vendo ali qual a técnica do Yoga, né? E o Cisne Negro entregou pro Ikki justamente a técnica mais poderosa do Yoga. E que era a técnica que o Ikki não tinha visto ainda. Porque o Yoga tinha soltado o pó de diamante no Torneio Galáctico, né? Então, na luta do Torneio Galáctico, provavelmente o Ikki já estava à espreita. Se ele se enfrentasse na final, o pó de diamante não ia funcionar contra o Ikki, mas o turbilhão de gelo poderia funcionar. Por outro lado, o Ikki tinha 2 ataques que o Yoga não tinha visto. Bom, ele viu contra o Nash de Lobo, mas é um golpe psíquico que não entra na categoria dos ataques do Yoga, e o Yoga não soube revidar esse ataque na luta na primeira luta que ele teve contra o Ikki, né? Mesmo tendo visto o Nash levando, ele não entendeu o golpe. Somente na segunda luta que ele recebeu, que ele conseguiu realmente revidar o Ilusão de Fênix. Então eu acho que a vantagem realmente é do Ikki. Eu acho que ter uma armadura que ressuscita é mais vantajoso do que ter uma armadura resistente, porque a armadura ressuscita, né? E volta mais forte. E ter 2 ataques na manga, né? E um deles psíquico ainda. Mais a Taizen reforçando que o Ikki é o mais poderoso dos Cavaleiros de Bronze. Eu acho que seria uma luta difícil, mas eu acho que o Ikki venceria. E você? Não tenho dúvidas que o Ikki venceria. Apesar do Yoga ser meu personagem preferido, o Yoga tentou tudo que ele podia nas 2 batalhas que ele teve contra o Ikki. Inclusive, isso, e aí, relembrando, né, o vídeo do Guerreiros Elementares, a gente falou que isso já foi discussão interna. Durante grande parte da nossa vida, e a gente sempre discutiu, porque o Loza sempre pensou que o Yoga tinha condição de ganhar o do Ikki, eu tinha a ideia de não, mas ele me falou uma coisa muito importante, que foi o Yoga devolveu o golpe fantasma. E eu fiquei com isso na cabeça e, de fato, o Yoga devolveu o golpe fantasma, o Diego. O problema é que o golpe fantasma não funcionou no Ikki. O Ikki já sabe como o golpe funciona, ele, enfim, tá quebrado por dentro, então o golpe fantasma não funcionou com ele. Se funcionasse, eu daria a vitória pro Yoga. E eu te digo porque eu acho que o Yoga, por mais que ele tenha muitas desvantagens contra o Ikki, ele é mais estrategista que o Ikki, na minha opinião. Então ele teria como tirar um coelho da cartola. O problema é que o golpe não funciona no Ikki. E aí o Ikki ficou fingindo ali de que estava recebendo lá o golpe dele. Enfim, e aí não deu muito pro Yoga. Então, eu não tenho dúvida que o Ikki venceria, e uma coisa que reforça isso muito é que o Seiya tinha um Cosmo de Athena, tinha um Cosmo do Ikki, tinha um Cosmo do Shun e tinha um Cosmo do Shiryu, todos juntos. Ele destruiu a armadura do Ikki nisso. A armadura voltou, ele ficou mais forte, ele lançou um Ave Fênix no Seiya, e ele acabou meio que caindo mais por conta do remorso de ter traído os irmãos do que qualquer outra coisa, apesar do que o Seiya queria matar ele. O Seiya fala com todas as letras que ele queria matar o Ikki, né?
Ele fala isso no anime, não lembro se ele fala isso no mangá. Eu também não. Mas, Retifica isso. de fato, ficaria complicado. Eu normalmente ainda acho que o Yoga seria o cara que conseguiria fazer a melhor luta contra o Ikki, como de fato ele fez uma, principalmente a segunda luta dele contra o Ikki foi boa, porque os outros, no caso do Shun, por não querer lutar, e o Sei e o Shiryu, acho que nenhum deles conseguiria fazer uma boa luta com o Ikki naquela época, né? Então seria legal ter visto essa final com o Ikki sem conhecer o Turbilhão de Gelo, ou o Trovão Aurora no anime, né? Mas, bom, é assim então que fica o nosso torneio galáctico do início, né, da série, né, Sérgio? Ou seja, o Ikki pegaria a armadura de ouro de Sagitário pra ele, não precisaria roubá-la. Viu? Ansioso come cru. Isso que é o problema. Então vamos lá. Um ano depois se passou. Nossos guerreiros lutaram contra Poseidon e lutaram contra Hades, o Ikki. O que aconteceria se tivesse um torneio desse? Vocês saberão no próximo podcast, porque a gente vai fazer uma parte 2 desse um ano depois, gente. Com o Ikki já poderoso, lançando um golpe que desloca dimensões, como ele usou contra Shaka, com Yoga com zero absoluta. Você sabe o poder do zero absoluto, não sabe não? Vai no nosso podcast que a gente fala sobre isso. Com o Shun lançando Tempestade Nebulosa já no sétimo sentido. Existe uma fala do Ikki falando que o Shun é tão poderoso quanto ele. Será que isso é verdade? Não sei. Veja o próximo podcast. Gente, eu quero agradecer muito vocês por estarem acompanhando, pelo engajamento, repassando, curtam, comentem, hateiem. A gente sabe, olha, o vídeo, você viu o vídeo do Chaka, quanto hate deu? Aqui é o Sérgio, eu quero me despedir de vocês. Então, galera, só também finalizando aqui, né, a escala aí dos 5 Cavaleiros de Bronze, a nossa, pelo menos, do início da série. A gente deixa, então, o Shiryu como sendo o mais fraco dos 5 Cavaleiros de Bronze. Pronto, vai ter hate isso aí. Ah, caramba. O quarto a gente deixa, então, o Seiya. Né? Em terceiro, o Yoga. Em segundo, o Shun. E em primeiro, o Ikki, né? Você concorda com isso, Sérgio? Concordo. Tenho dificuldade com o segundo e terceiro. Eu acho que o Yoga talvez... Não sei, não. Tudo bem, concordo. Eu acho que o Shun tendo Tempestade Nebulosa desde o início é uma apelação muito grande, né? Um golpe que pode matar um Cavaleiro de Ouro logo de início. Então, tá bom. É isso mesmo. Mas o Yoga tá ali, hein? Tá ali pertinho. Galera, não acreditem nele, tá? Ele é fã do Yoga, mas ele é mais fã do Ikki ainda, tá? Não acreditem nele, tá? Eu acho legal também isso da gente falar quem que a gente gosta, porque pra vocês saberem de onde está vindo a informação. Porque tem youtuber por aí que é super fã de personagens e não falam, entendeu? E aí vocês já vão saber. Eu, por exemplo, eu não tenho por que ficar enaltecendo Saga. Os meus Cavaleiros de Ouro favoritos são o Mu e o Aiurus, então... eu não tô nessa disputa entre Saga e Shaka, né? Então é legal vocês saberem de onde vem. Não existe ser humano 100% imparcial, tá bom, galera? Então é isso aí, aguardem o próximo vídeo sobre Torneio Galáctico pós-Saga de Hades, considerando ser em condições normais, é claro. Valeu? Então é isso aí, a gente agradece a audiência, galera, e até mais.